da entrevista de hoje já está na linha, e eu havia combinado com ele às 10h10, então eu vou falar com ele agora, para não atrasá-lo ainda mais. Nosso convidado de hoje é o Pedro Costa Júnior, ele é cientista político e professor de Relações Internacionais, pesquisador da USP e autor do livro Colapso ou Mito do Colapso, pela editora Apris 2000, ele lançou esse livro em 2019. Pedro, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Desculpa essa confusão, mas é assim mesmo. Quando a gente está fazendo as entrevistas online, até a gente conseguir se conectar demora um pouquinho. Sabe aquela história da fumaça? Mas a gente vai falar aqui. Bom dia, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Imagina, eu quem agradeço. Bom dia a todos e todas. Prazer estar aqui. Bom, vamos começar, né? Porque eu falei com você ontem, eu consegui achá-lo, Edmilson, 1h da manhã. Olha para você ver, gente. Eu estava acordada e eu falei, gente, preciso achar um cientista político para falar sobre o Chile. O que significa, ou o que significou esse recado que os eleitores do Chile mandaram para o Boric? Foi para o Boric, foi para a esquerda, houve uma rejeição. O que foi esse recado? Rose, eu vou só fazer uma breve contextualização, né, do que se trata aí. Né? Primeiro, essa Constituição que está em jogo é uma Constituição da época da ditadura do Pinochet, né? Uma Constituição de 1980. É a Constituição que impera no Chile hoje ainda. Né? Ela tem aspectos, digamos, muito autoritários, porque, obviamente, ela foi feita na época de uma ditadura, né? E aspectos, digamos assim, muito excludentes, né? Porque, de maneira social, ela não havia, né, uma preocupação como a nossa Constituinte aqui, que é a chamada Constituinte Cidadã. Então, uma Constituição, digamos, de um estado de bem-estar social. Como se chama lá na Europa, é um welfare state. Então, ela tem essas duas características. Então, em modos gerais, uma Constituição, digamos, autoritária e uma Constituição excludente. Né? Essa Constituição está sendo debatida hoje. Né? Quer dizer, uma Constituição um tanto quanto, segundo os próprios chilenos, quando pediram uma nova Constituição, uma Constituição, digamos, ultrapassada. Então, a partir daí, em 2019, nós tivemos o Santiagaço, né? Quer dizer, o conhecido como Santiagaço, que eram aquelas manifestações, aquelas revoltas populares, né? Que se expandiram por todo o Chile. Começam em Santiago e vão se expandindo no Chile, que é exatamente pedindo uma nova Constituição, uma Constituição mais includente. Né? Direitos sociais, saúde, aposentadoria, né? Direitos, garantias sociais na aposentadoria, inclusão num plano de saúde e inclusão na educação. Né? Basicamente, estes pilares estavam marcados aí e trouxeram muitas revoltas populares. Né? Isso desagou, digamos assim, na eleição do Boric, que é o atual governo, que é um governo de esquerda no Chile. Né? E aí nós chegamos a um terceiro ponto. Né? O governo Boric é um governo que perdeu a popularidade, tem perdido a popularidade de maneira relativamente rápida, né? Que se elegeu. Bom, este é um movimento. O movimento da Constituição é outro movimento. E as eleições, digamos, plebiscito para a Constituição, estava marcado para agora, independente do governo que vencer. O Boric, digamos, por acaso venceu, né? Poderia ter perdido. Venceu. Quer dizer, a fluidez da Constituição continuava paralela a isso. Né? Claro que as coisas um pouco se confundem. Né? Então, as pessoas que saíram para votar ontem, pelo rechaço, né, contra a Constituição, de certa maneira também votam um pouco contra o governo Boric, né, um pouco. Mas, por fim, né, o que eu quero dizer? Né, que a rejeição a esta Constituição, a este texto constitucional, não é necessariamente, né, uma rejeição a uma nova Constituição. Eu acho que isso que é o importante ficar claro. Né? Ela é uma rejeição a esta Constituição. Quer dizer, a este texto constitucional. Né? O que se identifica é que este texto constitucional ele ficou, digamos, muito mal escrito. Né? Então, provavelmente, vai vir outra, né? Ou certamente vai vir outro texto que eles vão votar mais lá na frente.
É o seguinte, Pedro, o fato dessa Constituição, dessa nova Constituição, desse novo texto da Constituição se opor bastante à Constituição anterior, não pode ter significado uma supervalorização do movimento que levou à Constituição, certo? Porque o movimento, os protestos todos no Chile foram levados pela esquerda, e eles foram muito barulhentos e influenciaram bastante o poder a elaborar uma nova Constituição e fazer esse plebiscito todo. Mas você não acha que houve uma precipitação até no modo de fazer a Constituição, dela se opor tanto à Constituição anterior, e isso acabou revoltando, ou pelo menos fazendo com que o texto fosse rejeitado? Edmilson, essa pergunta é muito boa, né? Porque aqueles movimentos, eles de fato, eles começam, digamos, puxados por movimentos, assim, uma juventude, né? Digamos, mais revoltada, e um movimento mais de esquerda, mas é um movimento de massas que depois ele vai ganhar uma característica legitimamente nacional, um movimento de multidões, né? Então ele pega desde uma juventude estudantil que não consegue entrar nas universidades do Chile, em grande medida pela Constituição de 80, que reina até hoje. Quer dizer, o Chile, ele se torna uma espécie, embora seja um país modelo na América Latina, em vários medidores, né, de índices sociais, ele é uma espécie de país de castas. Quer dizer, se você não nasce na classe média chilena, se você não é filho de alguém que já fez uma universidade, você não consegue entrar na universidade. Porque não existe universidade pública no Chile. Precisa de dinheiro para entrar na universidade. Por outro lado, o sistema de aposentadoria lá, ele falhou, porque não há um sistema previdenciário que garanta, a, digamos, terceira idade chilena, uma aposentadoria digna. Então, o que acontece? A terceira idade lá, agora, né, que está se refletindo nessa Constituição de 80, ela foi abandonada à própria sorte, ou melhor, ao próprio azar. Então, juntou-se, quer dizer, de 8 a 80, nessas indignações. E, por outro lado, como você toca com muita sensibilidade, o que a população chilena sente é que, como se fosse assim, né, essa Constituição, ela passou do ponto, né? Ela assumiu uma coloração, aí sim, de muita esquerda. Este texto de agora. Então, digamos, o centro e a centro-esquerda, que apoiaram aqueles movimentos iniciais de 2019, que clamaram por uma nova Constituição e que clamam ainda por uma nova Constituição, não concordaram com esta Constituição, porque essa Constituição ela toca em pontos, né, quer dizer, digamos, muito progressistas, digamos, para esse Chile nesse momento. O Pedro. Então, o que eles disseram essa não vai passar agora. Pois é, Pedro, uma coisa que eu me pergunto é se os pontos polêmicos, nós temos vários pontos polêmicos que foram propostos, por exemplo, o fim do Senado, você tem a questão da igualdade de gênero, a questão do aborto, né, liberando o aborto no Chile, questão do plano de saúde e aposentadorias. Esses são os pontos mais polêmicos. Quando a gente avalia, esse eleitor, ele votou não, né, contra essa carta, mais pela questão moral ou de olho na economia? Ou disse assim, eu não vou dar esse cheque em branco para vocês, como você colocou. Ele disse assim, olha, vocês passaram do ponto, né? Você acha que é mais moral ou juntou tudo e eles disseram, não dá para fazer do jeito que vocês querem, e o país ainda ele está muito diversificado entre centro-esquerda, nós até demos a oportunidade de vocês chegarem ao poder, mas nem tudo que vocês defendem é o que nós queremos para o nosso país. Pois, eu acho que é um pouquinho de tudo, né? Foi somatizando tudo isso, né? São aspectos econômicos, sociais e morais também, que foram se juntando, né? Além dessas questões que você coloca, desde questões relativas ao aborto, até questões, enfim, relativas, por exemplo, ao fechamento do Senado, né? Que são questões, por exemplo, a questão relativa ao Senado, elas são questões que pegam desde a esquerda à direita também, né? É uma questão também que setores da direita gostariam de ter o Senado fechado, né? E que tem críticas, por exemplo, né? Mas uma coisa que pegou muito, né, Rose, pelo que nossas pesquisas têm acompanhado, que foi uma questão, digamos,
difícil de se explicar a comunicação, né, de se chegar à população mais geral, digamos, a um Chile mais profundo, a questão do Estado plurinacional. São questões relativas às terras indígenas, né? Essa foi uma questão que foi muito batida e que muita gente votou contra por causa disso, né? O discurso de que nós queremos um Chile só, nós queremos um Chile unido. Essa questão do Estado plurinacional, que delegaria aos chamados povos originários, né, uma autonomia e coisas do tipo, vai dividir o Chile. E aí houve uma campanha, preciso dizer, uma campanha muito forte, né, uma campanha de massas, de panfleto, na via da internet, né, há acusações de fake news de lado a lado, e essa questão, eu diria, do Estado plurinacional foi um capítulo à parte para a derrota da Constituição nova. Esse resultado, né, em si, os números, né, 61 a 38, certo? Não mostra, assim, mais ou menos o tamanho que é a esquerda hoje no Chile, ou seja, há um engano de que a maioria queria um estado de bem-estar social, certo? E isso é relegado a uma minoria hoje, que se revoltou, ou seja, a esquerda, 38% é mais ou menos seria o tamanho do que é a esquerda hoje no Chile, e as análises estariam tanto quanto enganadas com relação à força dessa esquerda por lá? Perfeito, Edmilson. A esquerda mesmo, ela tem um setor que não é maioritário, né? Acho que não só no Chile, mas como, enfim, na América Latina, de maneira geral, e o que há, né, digamos, de uma demanda por um estado de bem-estar social, essa demanda, sim, é uma demanda mais ampla, não é uma demanda da esquerda, né? A esquerda talvez tenha bandeiras, digamos, que são vistas como mais radicais, que, enfim, passam por uma defesa mais forte em temas mais polêmicos, que seriam bandeiras mais propriamente ditas da esquerda. Agora, quando se fala de um estado de bem-estar social, como, por exemplo, construído na Europa, no pós-guerra, né, do welfare state, ou propriamente nos Estados Unidos, depois da crise de 29, né, que pega o presidente Franklin Delano Roosevelt, né, o New Deal, né, que tem uma ideia de um estado de bem-estar social, ou mesmo aqui no Brasil, na Constituição de 88, aí já é uma demanda que não é uma demanda propriamente da esquerda, né, é uma demanda que, como lá no Chile, envolveu o centro-esquerda e até setores da centro-direita, né, mais democráticos. E nesse sentido que estão todos os movimentos do Chile desde 2019. Quando se dá muito protagonismo para setores estritamente da esquerda, eu acho que esse discurso ele começa a perder, digamos, o seu apelo popular mais amplo. Eu acho que o recado foi assim: você pode ser, eu quero um governo que traga progresso para o Chile, mas não tanto quanto, mas não muito progressista, né? Que é a bandeira da esquerda, e ficar um equilíbrio, né, do governo de centro-esquerda, com benefícios sociais, mas que coloque um freio de arrumação numa radicalização maior, né? Acho que, como diria em Minas Gerais, é mais ou menos nessa base. Agora, por aí. Ô Pedro, um dia depois de toda essa decisão, como que o governo se reorganiza, como repensar agora essa nova carta, né? Eu sei que o presidente já chamou uma reunião, como que fica esse day after? Olha, o governo do Boric é um governo novo, né? Ele é um presidente novo. Agora, ele, se você pegar, por exemplo, o ministro da Economia dele, é um ministro da Economia que já vinha do governo Pinheira, que é um governo de centro-direita, né? Ele não muda, digamos, os pilares da economia. Era o presidente do Banco Central do governo Pinheira. E ele traz esse nome para a economia. Quer dizer, não é um governo que, no seu cerne, digamos, que é a política econômica, ele provoca rupturas. E isso eu acho que é um ponto crucial, né? A gente começar, quando vai ler um governo, ler pela política econômica, né? A sua primeira declaração é uma declaração, digamos, bem sóbria, né? Ele trata isso como uma vitória da democracia, aceita a derrota, né? Isso é um ponto importante, né? Sem questionamentos, né? E agora, acho que a grande questão é como vai ser proposto, eu penso, né, do nosso ponto de vista, a nova carta, quer dizer,
a nova constituinte? Serão os deputados que vão fazer? Serão chamados novos constituintes? E será um processo longo, né? Esse processo começou em 2019, a votação foi só agora, né? Em que termos vai ser proposto, né? E aí entrará a questão do Senado, a questão do Estado Plurinacional, e parece que eles vão ter que voltar alguns passos atrás para ter uma constituinte no sentido de um meio termo, né? Porque, mais uma vez, eu acho que isso que é preciso ficar claro, né? A população chilena, eu acho que esse é o resumo, eles querem uma nova Constituição, isso ficou claro. Eles não querem a Constituição de 80, mas eles não querem essa Constituição de ontem. E aí a própria sociedade vai ter que criar esses termos. Tá certo. Eu quero agradecer ao cientista político e professor de Relações Internacionais, Pedro Costa Júnior. Muito obrigada, foi excelente a entrevista e uma boa semana para você. Imagina, a satisfação é minha de estar numa bancada tão qualificada, Rose, com você e Edmilson. Bom dia a todos e todas da Band. Bom, e nós vamos para um rápido intervalo.